Esse é o primeiro exemplo da segunda aula, então, de transformada de Laplace. Agora a gente vai fazer a análise de um circuito simples, um RL, no domínio da frequência. Então a gente vai ter um resistor e um indutor. Aqui a gente vai ter 10 vezes um degrau. Vamos colocar tudo 10 então, 10 ohms. E aqui a gente vai ter 10 henries. O primeiro passo é transformar o nosso circuito para o domínio da frequência. Então a transformada de um degrau é 1 sobre S. Então aqui a gente vai ter 10 sobre S. Como a gente está considerando as condições iniciais nulas, a gente pode fazer uma transformação direta no nosso indutor, de modo que a gente tenha a transformada dele como 10S. E aqui a gente vai ter os 10 ohms. O que a gente quer? A gente quer descobrir o VO, pode ser em função de S, e também vamos querer descobrir qual é a nossa função de transferência. Então, inicialmente, a gente transformou o nosso circuito para o domínio da frequência. E agora a gente pode analisar o circuito diretamente com as suas impedâncias. Então, a gente quer saber o VO. Nada mais é do que um divisor de tensão aqui. Vai ficar uma parte da tensão nos 10 ohms e outra parte no 10S. Então, o nosso VO de S seria igual, então, ao VI, que é 10 sobre S, que multiplica os 10S e divide pela soma das impedâncias, que é 10 mais 10S. A gente pode cortar esse S com esse, e aqui a gente vai ter, então, 100 que divide 10 mais 10S, ou ainda 10 que divide 1 mais S. Esse é o nosso VO. Já o nosso função de transferência, que seria H de S, é igual ao VO sobre o VI. Então seria 10 que divide 1 mais S divididos pelo VI, que é 10 sobre S. Ou seja, a gente vai ter 10 por 10, então a gente vai ter 1 sobre S mais 1 divididos por 1 sobre S, que nada mais é do que S que divide S mais 1. Essa é a nossa função de transferência. Agora eu vou mostrar para vocês o teorema do valor final e o teorema do valor inicial. Vamos começar então com o teorema do valor inicial. O que diz o teorema do valor inicial? Diz que para uma função f minúsculo para o tempo igual a zero é igual ao limite com o s tendendo ao infinito de s vezes o f de s. Vamos aplicá-lo então ao nosso circuito, para o nosso VO. Quanto que é o nosso VO? É 10 que divide 1 mais S. Então, a gente teria o limite com o S tendendo a infinito de S que multiplica 10 1 mais S. Se a gente aplicar diretamente o valor do infinito, a gente teria infinito sobre infinito.
Isso é uma indefinição. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode multiplicar por 1 sobre S dos dois lados. Então, a gente vai ter S vezes 10 vezes 1 sobre S, divididos por 1 mais S, vezes 1 sobre S também. Na parte de cima, a gente corta e fica 10. Na parte de baixo, a gente tem 1 sobre S mais 1. Agora, a gente pode aplicar diretamente o valor infinito. Então, a gente faz limite com S tendendo a infinito de 10, 1 sobre S mais 1. Quando esse valor é infinito, esse valor é zero. Então, a gente teria 10. O que isso significa? Isso significa que por um tempo igual a zero, nós deveríamos ter o VO igual a 10 volts. Se a gente olhar aqui o nosso circuito, a gente sabe que em tempo igual a zero, quando ele não tem nenhum valor de condição inicial, o nosso indutor tende a se opor ao máximo à passagem de corrente. Então, ele se comportaria como um circuito aberto. Se nós abrirmos o circuito aqui e medir essa tensão, a gente tem a própria tensão da fonte, porque não vai ter queda nenhuma aqui, uma vez que esse circuito está aberto e não vai ter corrente. Então, em T igual a zero, o VO seria 10 volts, o que está de acordo com o que nós vimos no teorema do valor inicial. Dando continuidade, vamos ver o teorema do valor final. Então, teorema do valor final. O que diz o teorema do valor final? O teorema do valor final diz que um F minúsculo, que então ele é no tempo, né? Infinito, quando o tempo for igual a infinito, vai ser igual ao limite de S vezes o F de S, com Szinho tendendo a zero. O nosso VO era 10 que dividia 1 mais S. Então, a gente vai só aplicar aqui. Então, limite de S que multiplica 10 sobre 1 mais S, com S tendendo a zero. Esse vai ser mais fácil porque é só a gente substituir. Se a gente fizer a substituição, a gente vai ter 0 vezes 10 divididos por 1 mais 0. Isso daqui seria igual a 0 volts. Vamos olhar lá no nosso circuito de novo. Se a gente imaginar, então, um tempo infinito, passou muito tempo, então o nosso indutor ele está carregado. E se ele está carregado, ele não necessita mais de corrente no seu campo magnético. Deste modo, a corrente dele vai ser a máxima. Ou seja, a corrente tende a infinito. Porque ele vai se comportar como um curto-circuito, teoricamente. Então, a corrente dele seria a corrente máxima. Por isso, a tensão nele vai ser zero.